Olá, meus queridos! Hoje estou aqui com mais uma história que vai tocar o coração de vocês. Mas antes de começar, me conta, de qual parte do mundo você está assistindo e que horas são aí agora? Não esquece de deixar nos comentários. E se ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e curtir o vídeo. Assim você me dá uma força enorme. Se estiver tudo certo por aí, vamos direto para a história. Eu estava nos arredores do bairro do meu filho em Queens, segurando um bolo de aniversário cuidadosamente embalado, tremendo enquanto o vento de fevereiro chicoteava a rua como uma navalha. O ar de Nova York me atravessava o cachecol, então o ajustei ainda mais ao pescoço. Hoje era o 5º aniversário do meu neto Bento. Na semana passada, tínhamos planejado comemorar juntos. Eu até fui até aquela confeitaria boutique no Brooklyn para comprar o bolo de super-herói favorito dele na esperança de surpreendê-lo. Mas eu estava ali parada há quase 30 minutos, fazendo ligação após ligação, mais de uma dúzia no total, e ninguém havia atendido. Adriano tinha me dito antes que de repente seria enviado para fora da cidade a trabalho. Minha nora, Carolina, não tinha atendido. O telefone dela estava desligado desde o início. Toquei a campainha, 1, 2 e depois uma terceira vez. Nada. Ainda agarrada na esperança, liguei de novo para Adriano. Desta vez ele finalmente atendeu, mas a voz dele era fria e cortante como o vento. Mãe, Fan, eu te disse, estou fora a trabalho. Não estou em Nova York agora. Por favor, pare de ligar. Tá legal? Tentei manter a voz firme, embora uma inquietação silenciosa já estivesse se espalhando por mim. E quanto a Carolina? Perguntei com a voz ligeiramente trêmula, confusa e magoada. Por que ela não atende? Por que ninguém abre a porta? Houve uma pausa do outro lado, apenas alguns segundos, mas longa o suficiente para doer. Então ele respondeu com um tom distante, quase robótico. Ela deve estar ocupada. Mãe, é só o aniversário de uma criança. Você não precisa estar em todos. Por favor, pare de incomodá-los. Apertei o telefone com mais força, empalidecendo. Meu neto, meu doce Bento, o menino que eu ansiava e amava por 5 anos. E nem mesmo me permitiram estar no aniversário dele. O vento continuava soprando, chicoteando minhas bochechas, mas eu não conseguia me mover. Minha mente girava. Carolina nunca tinha sido carinhosa comigo, mas sempre manteve as aparências. Hoje, porém, o silêncio por trás daquela porta parecia deliberado, como se de repente eu tivesse me tornado uma convidada indesejada, uma estranha. Olhei para a caixa do bolo nas minhas mãos. Minha respiração subia em nuvens pálidas levadas pelo vento, e algo no meu peito doía profundamente. Meu nome é Brígida Dawson, tenho 66 anos. Trabalhei mais de 2 décadas em um escritório de finanças do governo antes de me aposentar. Meu marido faleceu jovem de câncer quando Adriano ainda estudava. Eu o criei sozinha. Adriano era um bom menino, tranquilo, inteligente, nunca me causou problemas. Ele conseguiu uma bolsa, se formou com um emprego estável e finalmente conheceu Carolina. Eles se casaram e tiveram Bento pouco depois. No começo, eu não reclamei de Carolina. Meu filho a tinha escolhido e eu só queria que ele fosse feliz. Mas com o tempo comecei a perceber que Carolina nunca me recebia bem. Começava com pequenas coisas. Eu me aproximava para ajudar a arrumar e ela ficava rígida. Me apontava como tinha movido algo ou reclamava que minha comida era muito pesada e não se encaixava no estilo de vida saudável dela. Quando me ofereci para ajudar com as lições de casa de Bento, ela recusou educadamente, dizendo que tinha uma babá e que tudo estava sob controle. Eu não sou de me impor. Se eles não queriam que eu me envolvesse, eu me afastava. Então, reduzia as coisas. Apenas presentes em feriados e aniversários. Nada de visita sem aviso. Ainda assim, eu sentia a aversão dela. Não era sutil. Vinha de algo mais profundo. No ano passado, quando estive no hospital por 2 semanas, Adriano só me visitou. Carolina não apareceu nenhuma vez. E sim, doeu, mas eu disse para mim mesma. Adriano já tem a própria família. Eu não podia esperar mais. Não podia ser um fardo. Mas hoje era diferente. Hoje era o aniversário de Bento. Eu tinha lembrado Adriano 1 semana atrás, na esperança de que pudéssemos comemorar em família. Ele tinha dito, "Claro, mãe, você é muito atenciosa."
E agora isso, uma viagem de negócios de última hora, uma porta fechada e um silêncio absoluto por parte de Carolina. Nenhuma explicação, nem mesmo uma desculpa simbólica. Foi então que eu entendi. Talvez eles simplesmente não quisessem que eu estivesse ali. Parada no frio, com o vento atravessando meu casaco, peguei meu telefone e disquei um número que eu sabia de cor. Carol Benson, que morava rua abaixo. O neto dela ia para o mesmo pré-escolar que Bento. A ligação conectou rapidamente. A voz quente e familiar dela atravessou o ar gélido. Brígida, tudo bem? Hesitei. Então perguntei, tentando manter a voz calma. Você sabe se o pré-escolar teve algum evento hoje? É o aniversário de Bento, mas não consegui contatar Carolina. Ninguém abre a porta também. Houve uma pausa, o suficiente para meu coração acelerar. Então, a voz de Carol retornou, mais tranquila, mais hesitante. Brígida, você não sabia? Um arrepio percorreu minha espinha. Apertei os dedos em torno do telefone. Saber o quê? Ela respirou fundo, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado, e então disse em voz baixa. Eu vi Adriano no pré-escolar esta tarde. Ele buscou Bento ele mesmo. Fiquei congelada. Tudo ao meu redor, o vento, o barulho, a dor nas mãos, desapareceu no silêncio. Eu só conseguia ouvir a voz de Carol ecoando na minha cabeça. Adriano no pré-escolar, mas ele me disse que estava fora da cidade a negócios. E assim, de repente, meu coração encolheu. A caixa do bolo na minha mão amassou um pouco. Ele mentiu para mim. Ele não foi a lugar nenhum. Ele foi buscar Bento ele mesmo. Enquanto isso, eu fiquei paralisada na frente da porta deles, esperando como uma tola. Ele sabia que eu ia vir e ainda assim não disse nada. Ele me deixou à mercê do tempo, literalmente. Por quê? Por que eles mentem para mim? Por que me excluem como se eu fosse um estranho intruso? O vento voltou a soprar, desta vez feroz e cortante, fazendo meu rosto arder. O bolo de repente pareceu mais pesado, como se estivesse pressionando meu peito. Meus pensamentos turbilharam em todas as direções até que um deles ficou preso no meu estômago. Aquele que eu não queria admitir. Eles não me queriam ali. Não, só hoje. Não mais. Foi patético, na verdade, o tempo que levei para perceber isso. No caminho para casa, tudo parecia embaçado, como se eu estivesse me movendo em meio à névoa. Na esquina, ouvi alguém me chamar. Levantei o olhar e vi Carol se aproximando, o rosto tenso de preocupação. Ela parou na minha frente, hesitante. Brígida, ela disse suavemente. Me perdoe por dizer isso, mas ouvi coisas... rumores. Você sabe que Adriano e Carolina têm falado há algum tempo em querer mais espaço, menos interferências. Dei um sorriso forçado. Obrigada, Carol. Acho que começo a entender a mensagem. Ela baixou o olhar e a voz. É mais do que isso. Eles dizem que planejam vender a casa. Aquela que você deu a eles. Já está listada com um agente imobiliário. Minhas pernas dobraram um pouco. Aquela casa foi a que meu marido e eu compramos economizando durante nossa juventude. Supunha-se que seria nossa segurança para a aposentadoria. Quando Adriano se casou, disse que a casa que comprou parecia muito pequena, que a hipoteca os estava deixando sem dinheiro. Eu dei a casa sem dívidas, pensando que isso os ajudaria a respirar mais tranquilos. Mudei-me para uma moradia subsidiada para idosos de apenas 180 pés quadrados. Apenas uma cama e uma mesinha. Era um espaço reduzido, mas não me queixei. Pensei que estava ajudando minha família, mas agora eles estavam vendendo, sem me dizer. Senti como se tivessem me jogado um balde de água gelada na cabeça. Todos os meus nervos paralisaram. Não só estavam me pondo limites, queriam que eu fosse embora para sempre. Ao voltar para meu apartamento, pequeno, mas impecável, a primeira coisa que fiz foi ligar para o banco e suspender as transferências mensais que enviava a Adriano. Todo mês, uma parte da minha pensão ia para ajudá-lo com a hipoteca porque ele dizia que estava mal e eu não suportava vê-lo estressado. E agora, não mais. Na manhã seguinte, fui ao registro de imóveis para verificar o status da casa. De fato, estava registrada. Segurei a listagem impressa em minhas mãos trêmulas e respirei fundo antes de pegar o telefone. Enviei a Adriano uma mensagem de texto com uma única frase. Precisamos falar sobre a casa. Ele me ligou de volta em 5 minutos. O tom dele, como sempre, foi frio e seco. Mãe, a casa agora é minha. Por que você se preocupa tanto?
Mantive a voz serena e firme. Essa casa era o legado do seu pai. Eu a dei a você porque você precisava de ajuda. Se você vai vendê-la, o mínimo que pode fazer é me envolver nessa decisão. Ele riu secamente. Mãe, vamos lá. Você está vivendo bem, não está? Vendê-la nos ajuda, ajuda Bento. Para que complicar isso mais do que o necessário? Respondi com calma. Não é que eu esteja dificultando, é que finalmente parei de atuar. A ligação terminou ali, com uma tensão tão intensa que se sentia através do telefone. Adriano não entendia por que eu estava chateada. Talvez nunca entendesse. Na mente dele, a mãe ideal era alguém que aparecia só quando era pedida e desaparecia no momento em que se tornava inoportuna, alguém que podia desaparecer quando ela era embaraçosa e reaparecer quando o dinheiro estava escasso. Mas eu me cansei disso. Cansada de ser invisível e só útil quando lhes convém. Aquela noite mal preguei o olho. Não era o vento que me mantinha acordada, mas o frio que fazia dentro. O radiador zumbia sem parar num canto, mas eu me sentia como se estivesse encolhida em um casulo vazio, com mais frio a cada hora. Tinha os olhos fechados, mas minha mente não parava. A foto de Bento pendurava bem acima da minha cama. Ele sorria radiantemente, e, no entanto, hoje eu nem pude ver aquele sorriso. Não parava de ouvir a voz de Adriano no telefone, distante, impaciente, e aquela frase que eu não conseguia tirar da cabeça. Mãe, pare de me ligar. Você está nos incomodando muito. Um incômodo. Depois de todos esses anos em que o acompanhei com febre na emergência, depois de vê-lo dar seus primeiros passos em direção à vida adulta, depois de me preocupar muitíssimo com ele por décadas, agora eu era só um incômodo. Antes que o sol nascesse, me sentei na cama, fui para a cozinha e preparei um café puro. Enquanto ele esfriava nas minhas mãos, abri a gaveta e peguei uma cópia do contrato de doação da propriedade. Mal me lembrava no que estava pensando ao assiná-lo. Só que ele havia dito que a hipoteca os estava matando e que precisava de ajuda. Não fiz perguntas. Entreguei a escritura da casa que meu marido e eu tínhamos comprado juntos, com muito dinheiro e economias. Nem sequer contratei um advogado. Simplesmente confiei nele. Quando o café esfriou, eu já tinha tomado uma decisão. Às 7 em ponto, vesti minha gabardine e me dirigi à biblioteca. Na minha bolsa havia duas coisas: o contrato assinado e uma cópia impressa do anúncio imobiliário que eu havia encontrado na noite anterior. Dentro do velho edifício de tijolos da biblioteca havia um escritório de assistência jurídica comunitária. Todas as quartas-feiras, um advogado aposentava-se como voluntário para ajudar pessoas como eu, idosos com baixa renda, a navegar pelo sistema. Quando cheguei, já havia se formado uma fila. Homens e mulheres idosos com casacos grossos agarravam pastas ou olhavam fixamente para seus sapatos. Eu me uni à fila em silêncio, com o coração muito embaraçado para descrever. Quando chegou minha vez, uma mulher com aparência cansada e óculos de aro vermelho me recebeu na recepção. Tinha um tom amável, apesar das olheiras. Olá, com que problema você precisa de ajuda? Trata-se de uma propriedade familiar doada, murmurei. Talvez precise de ajuda. Ela assentiu. Você tem os documentos? Entreguei-lhe o contrato e a listagem. Ela folheou, parando um momento na metade da leitura. Venha comigo, disse ela. Você vai querer falar com Helena. Helena Porter. Eu já tinha ouvido o nome dela de meus vizinhos. Antes se especializava em disputas sobre bens familiares e cuidados de idosos. Agora era conselheira jurídica comunitária voluntária. O cabelo dela era de um branco suave com cachos perfeitos para emoldurar o rosto. As linhas de expressão ao redor dos olhos denotavam paciência, não cansaço. Você é Brígida, certo? Perguntou. Pode me contar um pouco o que está acontecendo? Contei-lhe tudo sobre a casa que eu tinha dado a eles, sobre como Adriano e Carolina me haviam deixado de fora e como haviam posto a propriedade à venda sem dizer uma palavra. Ela examinou os documentos lentamente. Este acordo, sim, é oficial. O título de propriedade agora está no nome do seu filho. Mordi o lábio e assenti. Mas aqui, ela apontou uma fina linha de letra com a caneta. Esta parte é vaga, mas importante. Esta doação é concedida para fins de manutenção familiar. Qualquer venda requer o conhecimento prévio e o consentimento por escrito do doador original. Isso lhe dá um ponto de apoio.
Abri os olhos arregalados. Então, posso impedir que eles vendam? Pode tentar, respondeu ela, largando a caneta e olhando-me nos olhos. Pode solicitar uma ordem judicial de emergência alegando que a venda viola o uso pretendido do presente. No mínimo, atrasará o processo até que possa apresentar seu caso. Meu coração batia mais rápido, como se finalmente tivesse aparecido uma fenda na parede que me pressionava há dias. Mas se Adriano e Carolina descobrirem que fiz isso, não vai piorar as coisas entre nós? Mesmo agora, uma parte de mim ainda se preocupava. Helena fez uma pausa e então suavizou o tom. Brígida, pergunte-se quem ganhou essa casa. Você e seu marido passaram anos economizando cada mês, pagando juntos a hipoteca. Vocês a deram por amor e confiança, e eles a puseram à venda pelas suas costas. Não se trata de gerar conflitos, trata-se de se proteger. As palavras dela me prenderam na garganta. Eu sabia tudo, mas ninguém tinha dito em voz alta. Ninguém me tinha apoiado para me dizer que não estava errado sentir-me traída. Ela me entregou um formulário de declaração de reivindicação e depois tirou alguns exemplos de processos de uma gaveta. Leve para casa e revise. Se decidir seguir em frente, eu a ajudarei a organizar a documentação. Assenti em voz baixa. Obrigada. Quando saí, era quase meio-dia. O sol havia saído, mas não aquecia. Sentei-me no banco em frente à biblioteca, olhando uma foto de Bento no meu telefone. O sorriso dele era tão doce como sempre, mas por trás dele se escondiam dois pais que me viam como um fardo, alguém a ser deixado de lado e tratado com discrição. Do outro lado da rua, uma fileira de casas de tijolo vermelho margeava a calçada. E naquele instante, algo dentro de mim se cristalizou. Não se tratava de lutar por uma casa, tratava-se de não deixar que eles decidissem se eu tinha valor. Desta vez não estava atacando, estava me protegendo. Depois de falar com a clínica jurídica sobre a casa, percebi que saía cada vez menos. Não era só o clima, mas o peso no peito daqueles que dificultavam olhar as pessoas nos olhos. No fundo, acho que tinha medo de encontrar alguém que pudesse dizer algo que me partisse em dois. Mas a vida tem a própria maneira de te arrastar de volta ao mundo. Era sexta-feira à noite e eu tinha acabado de descer para verificar o correio quando encontrei Carol. Ela ia de mãos dadas com o neto, a caminho de casa. O pequeno caminhava alegremente com um monte de balões coloridos na mão, mas quando me viu, o sorriso dele desapareceu. Brígida, disse ela suavemente, com a voz embargada pela hesitação. Como você está? Assenti e me forcei a falar com calma. Estou bem, fico em casa, está muito frio ultimamente. Ela me olhou e depois para o neto. Por que você não corre para o parque um pouco? Disse ela em voz baixa, vendo-o se afastar saltitando antes de se voltar para mim. Eu conhecia aquele olhar. Nós, mulheres mais velhas, temos uma espécie de entendimento tácito, uma intuição silenciosa quando alguém precisa conversar. De fato, quando estive perto o suficiente, ela baixou a voz. Ouvi algo, ela começou. Daqui perto. Não sabia se você gostaria de saber. Soltei uma risada seca. A esta altura, não acho que possa fazer mais dano do que já fez. Vá em frente. Carol suspirou. É sobre aquele dia, o bolo de aniversário. Alguns te viram esperando na porta. Ali parada assim, impactou muito eles. Mais tarde, um vizinho passou pela casa de Adriano e ouviu vozes no jardim. Diziam que você sempre aparecia, que se metia em problemas como se fosse uma velha que não sabe como se desapegar, que você é um fardo. Naquele momento senti como se um trovão ressoasse em meus ouvidos. Não porque me surpreendesse, mas porque a ferida que eu acreditava já ter crostas ainda sangrava. E agora alguém havia arrancado a bandagem. Fiquei ali em silêncio. Carol me olhou atentamente e quando voltou a falar, a voz dela era ainda mais suave. Mas todos nós sabemos o que você fez por eles. Aqui nada permanece oculto por muito tempo. Sabemos quem ajudou quem se mudou, quem interveio quando alguém precisava. E, Brígida, todos sabemos o quanto você deu. Apertei os lábios, lutando contra a ardência que subia por trás dos meus olhos. Obrigada por me dizer, Carol. De verdade. Talvez seja a hora de parar de fingir que não vejo. Ela estendeu a mão e me deu uma suave palmadinha no ombro. Brígida, não é que eles não precisassem de você. É que eles não merecem você. E assim, algo dentro de mim se abriu. Um raio de luz atravessou a névoa. Ela tinha razão. Não é que eu não tivesse valor.
foi que eles não mereciam mais os sacrifícios que eu estava fazendo. No dia seguinte, liguei para Adriano e perguntei se podíamos nos ver. Para minha surpresa, ele não desviou do assunto. Simplesmente sugeriu que conversássemos em uma cafeteria, em um lugar público. Escolhi um local de rede perto do escritório dele e cheguei 10 minutos antes. Pedi o café puro de sempre dele, mais por costume do que por qualquer outra coisa. Pelo que eu sabia, os gostos dele tinham mudado, mas algumas partes de mim ainda não haviam se adaptado. Quando ele entrou e me viu, ficou paralisado por um instante, como se não esperasse me ver tão serena. Mãe, disse ele com cautela na voz. Entreguei o café. Não estou aqui para discutir, disse com calma. Só para falar. Ele pegou a xícara sem dizer palavra e sentou-se à minha frente. Meti a mão na bolsa e coloquei 2 documentos sobre a Keikanisa, a listagem da casa e o contrato de doação da propriedade. Sei que você e Carolina estão planejando vender a casa, disse. Ele apertou a mandíbula. Os dedos dele começaram a traçar círculos nervosos ao longo da borda da xícara. Mãe, essa casa é legalmente minha. Você a cedeu. Você sabia o que isso significava? Assenti. Sim, eu a dei a você. Mas você também sabe que há uma cláusula nesse contrato que diz que qualquer venda deve ser divulgada e aprovada pelo doador. Ele silenciou por alguns segundos. Então murmurou. Carolina disse que você não se importaria. Eu o olhei fixamente nos olhos. Você realmente acha que uma mãe que deu sua última casa, que vive sozinha em um apartamento de proteção oficial, não se importaria com o que acontece com a casa em torno da qual construiu sua vida? Ele não respondeu. Insisti. Nunca quis impedi-lo de viver uma boa vida, mas isso não significa que aceitarei ser excluída por completo. Não permitirei que tudo o que dei se transforme em um fardo incômodo. Então ele me olhou e por um instante vi algo cruzar o rosto dele. Culpa, talvez, mas desapareceu logo, oculto pela mesma expressão cautelosa. Mãe, não queríamos te machucar. É só que tudo está muito difícil ultimamente. A matrícula, os gastos escolares de Bento. Só estamos tentando aliviar a pressão. Soltei uma risada seca. Sei que a vida não é fácil para você, mas você parou para pensar que tenho 66 anos e vivo sozinha com um salário fixo? Não sou feita de aço. Você contou com meu apoio por anos, tanto financeira quanto emocionalmente, e assim que se torna inconveniente, eu fico desamparada. Isso não é aliviar a pressão, é traição. O rosto dele ficou rígido. Os lábios se separaram, mas nenhuma palavra saiu. Levantei-me. Minha voz era firme, mas clara. Isso não acabou. Falei com um advogado. Essa casa não pode ser vendida sem meu consentimento. Então, a menos que você consiga minha assinatura, não espere que saia um único dólar. E dito isso, me virei e saí. Meu reflexo na janela da cafeteria mostrava uma coluna reta, uma mulher firme. Não fui para casa imediatamente. Sentei-me em um banco mais abaixo, deixando a cidade me cercar. A luz do sol se filtrava pelo estreito espaço entre as torres de escritórios, iluminando o papel que eu tinha na mão, uma cópia do pedido de medida cautelar de propriedade que eu havia assinado antes. Planejava apresentá-lo oficialmente na semana que vem. Isto foi só o começo. Não esperava que Adriano mudasse de repente, nem que Carolina adquirisse consciência da noite para o dia, mas finalmente havia aprendido algo. A família não dá a ninguém o direito de te sugar até secar. Eu sou mãe, mas antes disso, eu sou eu. Alguns dias depois, entrei no escritório de assistência jurídica comunitária com uma pilha cheia de documentos em minhas mãos. Helena levantou o olhar e me fez um pequeno gesto com a cabeça. Pronta. Entreguei-lhe cada página, uma por uma. Minha voz soava tranquila, decidida. Estou pronta. Ela revisou cuidadosamente os documentos, verificando cada data, assinatura e linha para verificar sua conformidade. Uma vez satisfeita, juntou as mãos e disse com amabilidade: solicitaremos a ordem judicial de emergência hoje. O juiz geralmente emite uma resposta inicial em 48 horas. Se aprovada, a propriedade ficará temporariamente bloqueada para qualquer transação. Assenti. Ainda sentia a opressão no peito. Mas não como há algumas semanas. Já não me afogava. Helena deslizou uma cópia do processo por cima da mesa. Brígida, assim que receberem o pedido, provavelmente aparecerão na sua porta. Você tem que estar preparada. Sim, estou, repeti.
Até eu me surpreendi com a firmeza da minha voz. Aquela tarde, pouco depois das 2, eu estava na cozinha preparando algo quando tocou a campainha. Olhei pelo olho mágico. Adriano e Carolina. Não hesitei muito antes de abrir a porta. Eles ficaram ali, o rosto tenso. Adriano tentou manter a compostura. Podemos entrar e conversar? Eu me afastei e os deixei entrar. O apartamento era pequeno, mal cabiam uma cozinha e uma mesa de jantar ao lado da porta. Sentaram-se perto do sofá. Fiquei na frente deles com a xícara na mão sem dizer nada. Esperei. Carolina falou primeiro. Brígida, recebemos a notificação do tribunal. Você congelou a venda da propriedade. Não respondi, apenas olhei para ela, deixando o silêncio ser sua própria confirmação. Adriano suspirou, já nervoso. Mãe, por que você está fazendo isso? Você mesma disse que nos deu a casa. Baixei minha xícara lentamente. Sim, mas também deixei uma proteção. Esse acordo diz claramente que qualquer venda requer meu consentimento. Ambos sabiam disso. E ainda assim tentaram vender pelas minhas costas sem uma única ligação. Diga-me, Adriano, isso lhe parece demonstrar respeito? Carolina interveio, na defensiva. Não foi essa a intenção. Você só pensava que eu não descobriria, não é? A interrompi. Você acreditava que eu era mais velha, agradável, que não faria um escândalo, então podia continuar pegando e eu ficava quieta. O rosto de Adriano se ensombrou. Ele se remexeu no assento com a mandíbula apertada, mas não disse nada. Virei-me para Carolina. Você nunca gostou de mim. Eu sei disso há muito tempo. Você acha que meu jeito de viver, meu jeito de falar te incomoda, que eu me excedo, que me intrometo. Mas me diga, quando você não pôde encontrar babá depois que Bento nasceu? Quem esteve lá em menos de 1 hora? Quem usou suas economias para a aposentadoria para te ajudar com a hipoteca? Quem deu um passo atrás assim que você disse? A partir daqui, nós nos encarregamos. E nunca mais cruzou sua porta. A sala ficou em silêncio. Pela primeira vez, havia algo vulnerável nos olhos de Carolina. Ela abriu a boca e depois a fechou novamente. Adriano finalmente falou. Mãe, não queríamos te machucar. É só que tudo está muito difícil. A matrícula, os empréstimos. Pensamos. Olhei para ele com a voz mais suave, mais firme. Sei que as coisas são difíceis, mas você não pode me transformar na sua solução. Não sou seu caixa eletrônico, não sou seu plano B. Tenho 66 anos, Adriano. Não vou entregar o resto da minha vida a pessoas que me tratam como se eu fosse descartável. Ele baixou para o olhar e voltou a ficar em silêncio, como um menino que foi pego fazendo algo errado. Mas Carolina não estava disposta a ceder. Pensamos nos seus sentimentos. Você leva tudo muito a sério. Sempre acha que estamos tentando te excluir. Soltei uma risada curta e amarga. Carolina, eu fiquei na sua porta com o bolo favorito de Bento. Liguei mais de 1 dúzia de vezes. Você não respondeu. Adriano me disse que estava fora da cidade e no dia seguinte descobri que estava na casa buscando Bento na escola. Você realmente acha que estou apenas imaginando? Ela mordeu o lábio e não disse nada. Adriano levantou a cabeça. Então, o que acontece agora? Olhei-o nos olhos. Minha voz era baixa, mas ressoava com algo claro e inabalável. Não estou aqui para arruinar sua vida, mas lutarei pelo meu lugar nela. Se você quer paz, aprenda a respeitar. Se não, acredite, não cederei. Eles se foram sem dizer outra palavra. Quando a porta se fechou atrás deles, reclinei na minha cadeira e fechei os olhos, soltando um suspiro longo e lento. Não porque eu tivesse ganhado, mas porque finalmente deixei de ser o tipo de mãe que tinha medo de falar. Por anos, mantive esta família unida com nada além de paciência e doçura. Agora, finalmente, estava aprendendo a manter esse lugar com minha voz, se necessário. Não se tratava apenas de uma casa, tratava-se de proteger o resto da minha vida. 1 semana depois, em uma tarde tranquila, o veredito oficial do tribunal chegou na minha caixa de entrada. Abri o PDF com o coração batendo forte no peito e os olhos percorrendo linha após linha até encontrar. O tribunal determinou que o caso merece revisão judicial, portanto é emitida uma medida cautelar. A propriedade em questão ficará congelada durante todo o processo judicial. Qualquer tentativa de venda, hipoteca ou transferência será considerada inválida. Fiquei olhando a tela em silêncio, até minha visão ficar embaçada e meus olhos se encherem de lágrimas. Sabia que este não era o fim do caso, mas foi o primeiro reconhecimento real.
uma voz autoritária que dizia: "Você não está sendo mesquinho, está defendendo o que é seu." Na manhã seguinte, Helena ligou. "Brígida, você acertou em cheio", disse ela com um tom inusitado de alegria na voz. "Pode ser que seu acordo fosse simples, mas ele te salvou. O juiz reconheceu sua interpretação da cláusula de doação e concordou que, eticamente, esta venda levanta sérias dúvidas." Apertei o telefone com força, tentando manter a compostura. "Então, isso significa que a casa está congelada?" "Por enquanto, sim." Ela fez uma pausa. "Mas o mais importante é que isso envia uma mensagem clara. Você não é mais alguém a ser ignorado." Depois acrescentou: "O juiz também recomenda que tentemos uma mediação. Eles poderiam lhe oferecer um acordo em troca de levantar o congelamento. Você está disposta a ouvi-los?" Fiquei calada por um momento. Não era que eu não quisesse compensação, simplesmente não queria que me dessem como se fosse dinheiro para me calar. Disse em voz baixa: "Estou disposta a ouvir, mas sem pressa. Deixe-os refletir sobre o que fizeram por um tempo." E eles se sentaram. 2 dias depois, Carol me encontrou no corredor de frutas e verduras do supermercado que ambas frequentávamos. "Vi Carolina no estacionamento", disse ela, com os olhos arregalados, o rosto vermelho, falando ao telefone com alguém, gritando que o empréstimo não tinha sido aprovado e culpando você por ter estragado tudo. Assenti, não disse uma palavra. Eu podia adivinhar o que estava acontecendo. Contavam com a venda da casa para cobrir um déficit financeiro. Talvez para pagar a matrícula de Bento, talvez para melhorar sua casa. Mas agora, com a casa congelada, estavam presos como uma cobra pegada pela cauda, furiosos, mas impotentes. Carol se aproximou. Disse que Carolina estava sendo insensível ao fazê-los passar por isso. Eu apenas neguei levemente com a cabeça. Não precisava mais da compreensão de Carolina para me sentir em paz. Eu tinha descoberto algo muito mais importante. Eu tinha provado para mim mesma que podia viver à minha maneira. E quanto a Adriano, no dia em que recebeu a notificação oficial do meu advogado, chegou em casa e mal disse uma palavra. Carolina passeava pela sala. Ela tem que parar com tudo isso. Ela deveria ter pensado melhor antes de se envolver novamente. Adriano sentou-se, esfregou as têmporas, então disse em voz baixa: "Ela não fez nada de errado. Ela se conteve por anos por nós." Carolina parou a meio passo. "O que isso supostamente significa?" "Você sabe exatamente o que quero dizer?" disse ele com a voz tensa. "Nós tiramos tanto dela. O que realmente devolvemos?" Talvez, só talvez, fosse a primeira vez que eles discutiam de verdade por mim. Não pelo meu dinheiro, não pela casa, por mim. Não vim me gabar, não torci a faca. Em vez disso, fiz algo que vinha adiando há anos. Algo que sempre quis fazer, mas que continuei adiando em nome de colocar a família em primeiro lugar. Matriculei-me em uma aula de jardinagem comunitária. Era uma tarde ensolarada de terça-feira. Coloquei um avental com a pá na mão e fiquei ao lado de um grupo de mulheres mais velhas enquanto plantávamos rosas, transplantávamos campainhas e trocávamos dicas sobre terra e exposição ao sol. Alguém trouxe café, outro distribuiu biscoitos caseiros, e pela primeira vez em muito tempo eu senti. A vida se expandia além de Adriano e sua pequena casa. Eu podia fazer amigos, podia contar histórias da minha juventude, podia me preocupar com uma boca de leão torta em vez de uma transferência automática mensal que esvaziava minha conta. Os vizinhos sabiam pelo que eu havia passado. Ninguém se intrometia nos meus assuntos, ninguém sussurrava. Ao contrário, me apoiavam de forma discreta e prática, como recomendar-me um estúdio floral local que buscava ajuda, a tempo parcial, dizendo que poderia ser uma boa maneira de rentabilizar todo aquele talento. Eu ri e minimizei com um gesto. Estas mãos estão um pouco velhas para isso. Mas alguém simplesmente sorriu e disse: "Você esqueceu como viver para si mesma." Adriano não havia se comunicado, não diretamente. Mas Carol mencionou tê-lo visto um dia sentado sozinho nas escadas do tribunal. Disse que ele tinha os olhos vermelhos, como se tivesse sido repreendido, ou talvez apenas tivesse chorado. Não respondi. Não é que eu não sentisse algo por ele. É meu filho. Eu o criei. Mas compaixão não significa que vou me deitar e deixar que ele me pise de novo. Aquele fim de semana, sentei-me à janela da sala para podar caules de rosas enquanto um velho programa de rádio zumbia ao fundo. O suave ritmo das tesouras harmonizava com o silêncio da luz do entardecer.
Então o telefone tocou, um número desconhecido. Hesitei antes de atender. Mãe! A voz do outro lado era baixa e rouca. Adriano, não falei. Ele esperou um instante e então continuou. Eu sei que nós erramos. Carolina insistia que queria mais segurança, uma vida melhor. Disse que se vendêssemos sua casa, teríamos um grande colchão financeiro. E eu acreditei nisso. Pegamos tudo o que você nos deu e agimos como se nos devessem. Minha voz saiu suavemente. E você esqueceu que o amor, mesmo o de uma mãe, precisa ser respeitado, precisa ser visto. Houve uma pausa. Então ele disse: falei com o nosso advogado. Vou lhe enviar uma indenização. Não é tudo, eu sei, mas é um começo. Não voltaremos a tocar na casa. A escritura ficará como está. Você pode decidir o que fazer com ela quando quiser. O silêncio se prolongou por um momento. Eu não desliguei, apenas disse em voz baixa: Adriano, se você realmente quer mudar, comece pelo respeito. O resto veremos. Um silencioso ok foi ouvido na linha. Então a ligação terminou. Recostei-me na cadeira com o telefone ainda quente na mão. Lá fora, o céu havia escurecido até adquirir aquele suave anil entre o dia e a noite. Isto não foi reconciliação. Não foi perdão, não foi esquecimento, mas era algo mais, algo melhor. Havia encontrado meu lugar de novo, não como um peão no plano de outra pessoa, não como a figura materna, sempre generosa e nunca vista. Eu era Brígida Dawson, aposentada, viva, capaz, com limites. Havia ganhado o caso, mas o mais importante, havia recuperado a mim mesma. Um mês depois, finalmente chegou a primavera. Na minha janela, floresceu o primeiro jacinto, uma suave flor violeta que abria caminho entre um cacho de folhas verdes. Foi como um suspiro longamente esperado, uma exalação silenciosa após suportar o frio por tanto tempo. Aquela manhã, recebi uma mensagem de texto do banco. Adriano havia me transferido uma quantia, não era muita, mas considerando a situação atual dele, era um gesto claro. Na linha de nota, ele só havia escrito 4 palavras. Compensação. Sinto muito. Após revisar os detalhes, Helena disse: eles podem considerar isso como uma indenização parcial por danos emocionais, ou, se estiverem prontos, como base para um acordo. Se desejarem, podemos abandonar o litígio na próxima audiência. Assenti lentamente. Nunca tive a intenção de reclamar a casa apenas para vendê-la. Talvez nunca me devolvessem completamente, mas eu havia conseguido algo muito mais valioso: a segurança de que nunca mais ficaria sem teto. Notifiquei Adriano e Carolina que podiam conservar a propriedade por enquanto, mas que de agora em diante qualquer venda futura exigiria minha aprovação explícita por escrito. Sem minha assinatura, nenhum único tijolo poderia ser tocado. Tudo ficou registrado em um memorando de entendimento formal e arquivado no sistema eletrônico do tribunal. Guardei uma cópia impressa, a chave de uma fechadura da qual já não temia. Uma vez que a disputa pela moradia ficou para trás, minha vida finalmente voltou a um ritmo tranquilo. Bento estava ligando com mais frequência. Tinha a sensação de que seus pais já não desaconselhavam nosso contato. Vovó? Disse ele, radiante em uma videochamada recente, segurando um livro ilustrado. Você sabia que as baleias cantam de noite? Eu ri enquanto me servia um copo d'água. Bom, da próxima vez você vai ter que ler para mim, tá bom? De acordo. Ele assentiu com veemência. Então se aproximou da câmera e sussurrou. Mamãe disse que você vai se mudar de novo. Você vai levar a foto das flores que eu fiz para você, os cravos. Senti um formigamento no nariz. Assenti. Claro que sim, vou até emoldurar. Quando a ligação terminou, fiquei no meio do meu apartamento quase vazio. Agora, apenas paredes e ecos. Este lugar foi meu ponto mais baixo, mas também meu despertar. E agora era a hora de virar a página. Adriano estava realmente tentando reparar o que restava entre nós. Além do dinheiro, ele também me ajudou a contatar uma comunidade de moradias para idosos na zona oeste da cidade. As unidades eram projetadas para a vida independente com serviços básicos de apoio. A que escolhi tinha uma varanda espaçosa e um canteiro elevado para plantar.
Planejava levar os jacintos junto com minhas pequenas suculentas, que nunca haviam prosperado totalmente, mas que também não haviam morrido. Quanto à casa velha, depois de conversar com Adriano e Carolina, nós a alugamos. Helena nos ajudou no processo. Agora é o lar de um jovem casal, ambos enfermeiros. O aluguel não é muito, mas é suficiente. Adriano e eu concordamos em dividi-lo 50-50. Essa renda me dá tranquilidade e me dá independência. No dia da mudança, eu não disse a Adriano, mas de alguma forma Bento sabia. Ele ligou com a tela tremendo enquanto agitava o telefone. Vovó, posso visitar seu novo lar? Sorri. Se sua mãe disser que sim, você sempre é bem-vindo. Farei com que liguem para você, disse com seriedade. Alguns dias depois, Adriano enviou uma mensagem de texto. Mãe, se você achar bem, gostaria de levar Bento para ver seu novo lugar. Respondi simplesmente. Bento sempre é bem-vindo. Se tiver tempo, pode vir tomar um chá também. Aquela primeira noite na minha nova casa, preparei uma chaleira de chá de camomila e abri as janelas para deixar a brisa primaveril entrar. A luminária de canto projetava um brilho quente e amarelo na parede. Sentei-me em uma cadeira de vime nova com o desenho de Bento ao lado, um livro de poesia no meu colo e um folheto para o recrutamento de voluntários da próxima semana no Clube de Jardinagem Comunitário sobre a mesa. Pela primeira vez, minha vida não se tratava de esperar que alguém ligasse, e certamente não se tratava de temer o silêncio quando não o faziam. Finalmente entendi, começar de novo não requer algo barulhento ou dramático. É um processo silencioso, uma lenta recuperação de si mesmo. Começa a comparar de tentar continuar sendo relevante na história de outra pessoa e continua escrevendo a sua sem esperar ser amado, mas aprendendo a amar a si mesmo profunda e intencionalmente. Fechei os olhos e deixei escapar um suspiro que eu não sabia que estava aprendendo. Toda a minha vida acreditei que ser mãe era minha identidade completa, mas agora sabia a verdade. Mesmo as mães, especialmente as mães, têm o direito de escolher a vida que lhes pertence. Lá fora, o jacinto balançava com a brisa, como se estivesse aplaudindo. Meu nome é Adriano Dalzon, tenho 36 anos. Para a maioria das pessoas, provavelmente pareço o pior tipo de filho, aquele que foi criado por uma mãe solteira e acabou levando-a a tribunal por causa de uma casa. Mas se você me ouvir, talvez entenda que nem tudo desmoronou da noite para o dia. Quando era criança, eu era muito próximo da minha mãe. Meu pai faleceu prematuramente e só restamos nós dois. Ela trabalhava como contadora em um escritório governamental, sempre com o mesmo uniforme azul ardósia, levando a marmita para o trabalho e de volta. Minha parte favorita do dia era quando ela chegava em casa e começava a preparar o jantar, perguntando: alguém te causou problemas hoje na escola? Não, eu sempre dizia, mesmo que não fosse verdade. Ela sorria e dizia: bom, você é o mais importante na minha vida. Preciso saber que você está bem. Naquela época, eu realmente acreditava que ela era a presença mais calorosa do mundo. Mesmo depois de me mudar para ir para a universidade, ela continuava me ligando toda semana para perguntar se eu precisava de alguma coisa. Comida, meias, pilhas. Toda vez que eu chegava em casa, tinha uma panela do meu ensopado de carne com tomate favorito no fogão. Seu pai adorava isso, ela dizia. E era seu favorito quando pequeno? Quando você dá uma mordida, parece que esta casa ainda tem coração. Eu me comovia toda vez, e nunca deixei de querer retribuir, mas a vida se complicou, e eu também. Conheci Carolina pouco depois de me formar. Ela era inteligente, decidida e motivada, uma pessoa com grande sucesso no mundo dos seguros. Fui atraído pela maneira dela de ser. Ela sempre parecia ter um plano. Ela me fez sentir que finalmente estava entrando na vida adulta com rumo e controle. Casamo-nos bem rápido. Mudamo-nos para um modesto apartamento de 2 quartos que comprei com uma hipoteca. No começo, tudo parecia manejável, mas quando Bento nasceu, as coisas começaram a mudar. Minha mãe estava encantada, como era de esperar, e sua alegria veio acompanhada de ofertas. Quer que eu cuide do bebê por algumas horas? Posso passar a tarde e cozinhar. Deixe-me ajudar nos fins de semana com a roupa ou a limpeza. Ela tinha boas intenções. Eu sabia, mas para Carolina foi como uma invasão. Ela não tem limites, Adriano, dizia. Ela liga para ajudar, mas está se intrometendo. Você pensou sequer em como vamos formar nossa própria família se ela sempre estiver ali? No começo eu não concordei, mas ela repetiu tantas vezes que com o tempo comecei a acreditar. Uma noite se destaca. Minha mãe,
nos havia preparado o jantar, nada demais, apenas uma visita surpresa. Esqueci de dizer a Carolina. Quando ela entrou e viu minha mãe ali, o rosto dela desanimou. Mais tarde, durante o jantar, minha mãe sugeriu casualmente: talvez você possa aproximar a cadeira alta de Bento da parede. A comida dele cai o tempo todo. Foi só isso. Carolina ficou em silêncio. Seguiram-se 2 dias de indiferença. Você nunca fica do nosso lado, ela espetou finalmente. Sua mãe sempre se intromete e você a deixa. Acaso você não percebe? Aquela noite tive meu primeiro pensamento real. Mãe estará fazendo demais. Depois disso, nossas interações com ela se tornaram controladas. Cada visita tinha um limite de tempo. Deixamos de elogiar a cozinha dela. Quando ela se ofereceu para cuidar de Bento, dissemos: não, obrigado. Contratamos ajuda. E nunca mais reconheci o dinheiro, sua transferência bancária mensal para ajudar com a hipoteca. Sabia que ela sentia. A frieza. Sabia que ela estava se afastando, tentando não estorvar, mas não me dei conta do quanto a tínhamos afastado até que foi tarde demais. A casa foi ideia de Carolina. Adriano, estamos afogados em contas. A hipoteca, o empréstimo do carro, é demais. Aquela casa que sua mãe te deu está ali parada. Deveríamos vendê-la. Ela já te cedeu. Só precisamos autorizar a venda. É só isso. Hesitei. Me incomodava saber que ela estava naquele pequeno apartamento de proteção oficial, sem varanda, sem espaço. Mas Carolina insistiu mais. Disse que estava tudo bem, não é? Disse que deveríamos tomar nossas próprias decisões, não é? Então, pare de esperar a aprovação dela. E eu tomei a saída do covarde. Não disse nada, o que era tanto quanto dizer que sim. Disse para mim mesmo que ela nunca perceberia ou que, se o fizesse, não lutaria. Não era de enfrentar o próprio filho, foi isso que me disse. Então chegou a notificação do tribunal, uma ordem judicial formal. Fiquei ali com o papel na mão e me dei conta, ela não era fraca. Já não queria ficar quieta. Não posso esquecer o momento em que estávamos naquela cozinhanzinha dela, quando ela me olhou nos olhos e disse: tenho 66 anos. Não posso entregar o resto da minha vida a pessoas que não sabem como cuidar de mim. Naquele instante, pela primeira vez, senti-me verdadeiramente envergonhado. Não porque ela tivesse congelado a venda da casa, mas porque fui eu quem a encurralou, onde não lhe restou outra opção senão pegar uma arma para se defender. Durante as semanas seguintes, mal dormi. Velhas lembranças continuavam surgindo no silêncio. Ela correndo comigo pela neve para chegar à clínica com meu rosto colado no pescoço rachado pelo vento dela. Ela sentada ao meu lado, altas horas da noite, ajudando-me com a lição de casa, esquecendo de preparar seu próprio almoço para o dia seguinte. Ela agitando um cheque no ar radiante, dizendo: mês que vem podemos te comprar aquele computador novo. De criança, eu lhe havia dito muitíssimas vezes: quando crescer, vou cuidar de você. Mas nunca cumpri, nem uma única vez. Não culpo Carolina, não é uma má pessoa. Ela só queria proteger a versão dela da vida. O verdadeiro problema era eu, muito passivo, muito fraco, muito silencioso entre as 2 mulheres que moldaram meu mundo. Finalmente, transferi uma quantia de dinheiro para minha mãe. Não era muito, mas era um gesto, um reconhecimento. Também fui visitar a nova comunidade para a qual ela havia se mudado. Era luminosa e tranquila, com a luz do sol inundando a varanda dela, onde ela já havia começado a cultivar flores. Um dia, quando passei para deixar um livro ilustrado para Bento, ela trouxe chá e sorriu. Lembra quando você deitava para ler ao sol na varanda? Você se queimava tanto que descascava por uma semana. Eu ri e assenti, mas algo me deu um aperto no peito. Sei que as coisas entre nós talvez nunca voltem a ser como antes, mas uma coisa é certa. Nunca mais permitirei que ninguém a chame de desnecessária, porque não é. Ela é e sempre foi o primeiro lugar onde aprendi o que se sente o amor. E chegamos ao fim de mais uma linda história. E você, o que sentiu ao ouvir essa história? Estou ansiosa para ler seus comentários, pois cada palavra de vocês tem um valor enorme para mim. Vamos nos encontrar ali nos comentários e bater um papo gostoso. Meus queridos amigos, se vocês gostam desse tipo de história, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso me dá ânimo e força para continuar. Se quiserem, podem também enviar um super obrigado e tornar esse apoio ainda mais especial. Com vocês ao meu lado, continuarei contando essas histórias inspiradas na vida real, sempre com muito carinho.
Um abraço apertado para cada um. Que bom que vocês existem.